Hoje eu vou te mostrar que não existe competição no Brasil e como isso te afeta de formas que você nem imagina. O raciocínio e os dados que vão ser mostrados aqui nesse vídeo servem para te motivar de alguma forma. Embora os dados sejam desanimadores, não é minha intenção causar esse tipo de desconforto em você. Minha intenção aqui é mostrar para você que não existe competição no Brasil, embora os dados que eu vou te mostrar possam te trazer algum tipo de desconforto quando você entender o nível que nós estamos. A gente cresce ouvindo que estudar é o caminho para ter um futuro melhor. Só que o sistema de estudo brasileiro, ele é feito justamente para falhar. Enquanto os países desenvolvidos utilizam métodos comprovadamente provados, nós utilizamos um método que é 3 vezes menos eficaz. O resultado disso é que de 4 a cada 10 alunos no quarto ano não conseguem interpretar um texto simples. Eu vou fazer uma comparação dos métodos. Existe um livro chamado Visible Learning, e foi nesse livro onde eu vi essa experimentação de métodos que funcionam melhor e dos métodos que não funcionam melhor. Nisso, foi demonstrado um método chamado de método fônico. Esse método fônico, ele costuma funcionar em coeficiente de 0,7. Já o método global, que é o outro método que foi colocado em comparação, funciona em um coeficiente de 0,3 a 0,2. E adivinha qual é o que a gente utiliza? O método global. E aí eu pergunto para vocês, por que nós não utilizamos um método que é comprovadamente mais eficaz do que o outro? Por que existe tanta burocracia em algo que deveria ser um método de ensino mais simples? Modelos de instrução direta focados apenas no resultado podem gerar um ambiente ansiogênico, dificultando o desenvolvimento de habilidades infantis. Muitas crianças enfrentam estresse escolar e familiar, especialmente quando não acompanham o ritmo ou o método de ensino esperado. Pesquisas internacionais indicam que crianças estressadas no ensino fundamental apresentam sintomas de hiperatividade, nervosismo e insatisfação com a escola, porque eles percebem a escola como algo rígido e exigente. A leitura é um dos principais preditores do desempenho acadêmico futuro, só que a ansiedade pode comprometer não só essa habilidade, mas também a concentração, a memória e a autoeficácia de si mesmo. Para reduzir esse impacto, seria legal que a gente focasse a criança mais na conquista da matemática, da língua, e não no foco absoluto na perfeição da língua. Focar realmente na conquista da criança. Se existir muita pressão em cima da criança, ela pode acabar gerando esse sentimento de ansiedade, e aí o nosso foco de fazer ela aprender vai ser jogado na direção contrária, porque ela não vai conseguir aprender. Outra coisa que também ajuda é criar um ambiente de aprendizado seguro e criativo, sem imposição excessiva. Novamente reforçando, sem uma pressão excessiva. Também ajuda a ajustar o espaço da aula para alunos com dificuldade de atenção, talvez posicionando eles estrategicamente em posições onde eles vão ter menos distrações. Estima-se que mais da metade das crianças não desenvolvem habilidades adequadas de leitura até o quarto ano, e muitas vezes isso é devido a transtornos de aprendizagem ou métodos de ensino inadequados. Mais da metade das crianças não desenvolvem habilidades adequadas de leitura até o quarto ano. Isso acontece muitas vezes devido a transtornos de aprendizagem ou métodos de ensino inadequados, que infelizmente acontecem ainda. Os professores preferem mitigar essas dificuldades com ajuste na organização das salas de aula e, assim, estratégias para tentar promover o autocontrole e a autonomia desses alunos. Sobre aquele livro Visible Learning que eu comentei com vocês agora há pouco. Esse livro é um resumo de 15 anos de estudo e a síntese de mais de 800 meta-análises influenciam na conquista do aprendizado nas crianças. E aí, reforçando, nós utilizamos o método global, que funciona 3 vezes menos do que o método fônico. Isso se resulta em um ranking muito baixo se a gente se colocar em comparação com outros países. Além disso, o foco exagerado em resultados e a alfabetização imediata gera estresse, ansiedade e desinteresse. Ou seja, um ambiente que deveria formar cidadãos críticos só produzem jovens desmotivados. Mas afinal de contas, qual é a consequência disso tudo? Um país onde a mediocridade é normalizada, onde ninguém se sente realmente desafiado a melhorar. Quase um terço da população brasileira é analfabeta funcional, ou seja, não consegue interpretar um texto ou fazer contas básicas. Veja se isso te incomoda de alguma forma. Aqui eu vou pegar um pouco do livro O Ceticismo da Fé,
para tentar fazer uma abordagem um pouco mais cultural do nosso sistema. Eu sinto que nós vivemos em uma época em que a cultura inútil e o besteirol, eles acabam reinando. Vou pegar, por exemplo, aqui o caso do Homer Simpson e de boa parte da sociedade. A ideia que prevalece é que os defeitos não são para serem corrigidos, mas fazem parte do enredo. Se a gente retirar o vício, as atrapalhadas e tudo mais que é engraçado seja condenável, os Simpsons perderão a graça. E com eles, nossa própria história. O excesso de informação não resulta em conhecimento adquirido. A gente está falando de funções cognitivas relacionadas, mas elas não significam a mesma coisa. Por exemplo, informação é o recebimento passivo de dados sem reflexão, decisão ou consciência. Já o conhecimento ocorre quando se reage ao dado recebido, concordando ou discordando com ele, sabendo o que fazer com ele e relacionando a outros saberes. Entende a diferença? Se você tem um dado, mas você não sabe fazer com ele, nem no sentido prático e muito menos no ético, então você provavelmente tem um conhecimento que é inútil. Nada pior do que confundir ensino com educação. Acreditar que transmitir conhecimento em matemática, gramática ou biologia fará de um cidadão de bem é um erro. A formação de caráter exige muito mais do que isso. O aluno ele precisa sair da faculdade sabendo calcular a raiz quadrada de x, mas testes de caráter não fazem parte dos índices de aprovação. A universidade muitas vezes se preocupa em transmitir ensinamentos, sem muitas vezes ensinar valores. Do que adianta você saber calcular precisamente a relação do tempo e espaço e perder os momentos felizes que a vida te proporciona? Do que adianta entender o mundo subatômico e não compreender a cabeça de um filho adolescente? Ou melhor, do que adianta desenhar todos os músculos da face e não saber sorrir sem estar maquiado? O sucesso pode se tornar um sucesso fatal, onde o preço do baile fique tão caro que não vale a pena a dança. Combater o narcotráfico com armas, ignorando os consumidores que incentivam o consumo, é como tentar encher uma banheira sem tampar o ralo. Nós nunca alcançaremos o objetivo. Se a universidade deseja mesmo formar jovens moralmente melhores por meio de discursos excludentes de Deus, algo parece não estar funcionando nos resultados finais. A juventude de hoje precisa de modelos morais de vida. Informações eles conseguem encontrar no Google. A ordem do dia é preparar jovens para um mundo de realizações pessoais, onde apenas os bem-sucedidos são considerados felizes. Será que essa não é a imagem que é vendida pra gente na mídia? Todos os esforços para tentar consertar a sociedade sem tratar a alma do problema, que é a alma humana, soam como a história do homem que flagra a esposa com outro no sofá e decide queimar o sofá, achando que isso vai resolver o problema. Eu acredito que nós precisamos de uma abordagem mais global, que consiga realmente abordar temas mais espirituais e de desenvolvimento pessoal nas pessoas. Temas que antes eram valorizados como a base da sociedade, hoje são vulgares e viraram caricaturas moralistas. No lugar deles, promovem-se uma adaptação exagerada dos valores ao gosto da cultura dominante. Ninguém quer ser marginalizado, então a ordem do dia é não lutar contra o mundo, mas se adaptar a ele. Porém, os índices mostram que o otimismo de um mundo melhor, sem Deus, foi apenas um devaneio. Alguém estava bêbado quando anunciou essa besteira. Bom, quando eu vejo governos corruptos e eleitos pela maioria, ou quando eu vejo gente popularesca sendo vangloriada e ganhando fama simplesmente porque tem algum talento musical ou futebolístico, ou simplesmente porque não tem nenhum talento e simplesmente se tornou famosa por nada, ou mais, quando eu vejo programas de gosto duvidoso dominando a audiência, ou vídeos de conteúdo tosco no YouTube, eu me pergunto, será que a voz do povo é realmente a voz de Deus? Ou será que é a voz de uma ignorância coletiva? Quantas vezes a democracia não se torna apenas uma ditadura disfarçada, onde um povo manipulado exige, por meio de protestos, o coroamento de um idiota? A sabedoria popular, nesse sentido, nada mais é do que um coletivo de emburrecimento individuais. Indústrias alimentícias nos incentivam a comer de tudo, exceto comida saudável. Os remédios, em vez de prevenir e curar, eles viciam. A mídia, e muitas vezes é bipolar. Em um momento, feministas debatem a respeito da mulher, e no outro, promovem um show onde mulheres de biquíni lutam na lama. Dizemos aos jovens, isso é imoral, isso é errado. Só que nós promovemos filmes onde mostram o exato contrário do que a gente disse. Por exemplo, criminosos que roubam a cidade e conseguem sair bem. Onde a gente diz que isso é errado, mas a mídia diz que é legal. Afinal, nós somos uma sociedade bipolar. Por essas e outras, há tempos abandonei a ilusão de que a maioria sempre está certa.
Isso não significa que eu sou imune às influências negativas, tá? Ninguém é. Aliás, não há homens à frente de seu tempo. Isso é tolice. Podemos refletir sobre ideias avançadas para a nossa geração, só que continuamos, em grande parte, vivendo e agindo como o resto da sociedade. A democratização excessiva de valores e crenças faz com que políticos, religiosos e líderes se preocupem mais em agradar o povo do que em defender a verdade. Moda, marketing e consumo não refletem apenas a vontade popular. Também impõem normas que seguimos sem questionar muito. Quem se opõe a elas é taxado de ultrapassado, fanático ou talvez até fora de moda. Ora seguimos a galinha e ora os pintinhos seguem a galinha, mas sempre seguimos rumo ao precipício. Por que as pessoas querem tanto estar embriagadas ou fora de área? Talvez seja pelo medo de encarar a realidade que descobriram. Fogem dela como o diabo foge da cruz. Elas fogem para a ilusão das drogas, para o universo paralelo dos entretenimentos, que criam uma realidade virtual alienante. Tô cansado de ver gente neurótica porque se contenta com respostas erradas ou inadequadas para as grandes questões da vida. Elas se refugiam muitas vezes no casamento, em bens materiais, no materialismo, na ideia de carro, casa, e isso para elas se satisfaz. Só que elas se livram das grandes questões da vida porque elas preferem lidar com outros problemas. Muitas pessoas terminam infelizes de tanto tentar ser felizes. Estão tentando saciar uma sede com uma água que é salgada. Se nossas dúvidas não estão sendo acompanhadas de uma relação pessoal com algo transcendente, elas podem sim potencializar neuroses e demências, como as vistas em um meio acadêmico repleto de grandes cérebros, mas infantilmente aprisionados a vícios ordinários, que destroem a própria saúde da pessoa. A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico é composta por 38 países, dentre eles Alemanha, Austrália, França, Canadá e Estados Unidos. Muita gente acredita que o Brasil investe tanto quanto países desenvolvidos, mas a verdade é que estamos entre os 10 países que menos investem em educação na OCDE. E pior, o pouco que investimos não traz retorno. Mesmo com um orçamento bilionário, o sistema não muda. Isso por quê? Porque ele não foi feito para mentes brilhantes, para gerar mentes brilhantes. Ele foi feito para manter tudo como está. E não para por aí. Se a gente cresce sem aprender a competir e sem ser incentivado a ser melhor, o que acontece quando chegamos no mercado de trabalho? Assim como mostram alguns dados de produtividade no Brasil, lembrando, eu vou deixar todos os dados na descrição desse vídeo, todas as fontes e todos os links. Alguns dados de produtividade no Brasil mostram que a produtividade está estagnada há décadas. As empresas não inovam, as políticas continuam seguindo o mesmo ciclo vicioso e, no fim, quem sofre somos nós. Se você acha que o Brasil tem competição, me responde aí. Qual foi a última vez que você se sentiu desafiado a melhorar? Se a sua resposta for faz tempo ou nunca, fica aqui para você essa reflexão. Meu nome é João e seja ilimitado.